Bom, vamos lá. Quero falar um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração. E eu tinha vindo ao meu coração, na verdade, para nós lermos o Salmo 78 todo, mas ele é muito longo, gente. Ele é muito longo. Mas eu quero deixar para vocês de lição de casa, por favor, que vocês leiam o Salmo 78. E se vocês puderem dispor de um tempinho mais para ler a santa e abençoada e preciosa e transformadora palavra de Deus, se estendam até ali o capítulo 81, 82, que vocês vão entender um pouco mais, talvez, daquilo que eu estou falando. O Espírito Santo, gente, quando ele traz uma palavra, ele continua falando ao nosso coração. Eu acho que o fato de nós sermos cristãos, nós precisamos avaliar que cristãos que nós temos sido. Né? Porque o fato de nós virmos apenas na igreja por vir, ou porque é o costume, ou porque é uma religião, ou porque você acha que se de repente você não vir, você não vai receber a bênção da semana, ou porque você não veio, vai acontecer algo ruim, você precisa desconstruir isso da sua mente. Você precisa começar a ter prazer na palavra de Deus, a ter prazer em se relacionar com Deus. Por que eu falo isso, gente? Porque bem como o Felipe disse, a gente aí cresceu igreja, né? Na adolescência todo mundo aí exercendo talvez o seu dom, o seu ministério, uns mais escondidos como eu, outros mais assim. E Deus tem um plano, um propósito e Ele vai cumprir tudo isso. Acontece que, sem perceber, nós acabamos vivendo uma vida de religião. Nós nos acostumamos a vir à igreja, a ter essas 2 horas aqui, a ler a Bíblia aqui junto com o pastor, a falar amém na oração dele, mas quando nós chegamos lá em casa, nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos de desenvolver um relacionamento com Deus. E o que acontece? Isso, gente, é tão grave, porque quando a gente passa uma situação difícil, é exatamente aí que revela o nosso nível de intimidade com Deus. Então, durante 28 anos da minha vida, eu fui uma frequentadora de igreja. Sim, eu achava que eu amava Deus. Sim, eu achava que eu fazia tudo que agradasse a Deus. Afinal, eu não falava palavrão, eu não roubava, eu não mentia e não matava ninguém. Só que vai muito além disso. E quando eu passei a entender que vai muito além disso, o negócio começou a ficar estreito para o meu lado. Porque passei várias crises no meu casamento. E quando chegou um dado momento da nossa vida de casado, eu e meu esposo temos 21 anos de casados, e quando nós tínhamos 15 anos de casado, Deus deu um basta realmente na minha vida. Eu acho que, tipo assim, Ele foi deixando, na hora que Ele viu que eu estava com a corda no pescoço, quase caindo no precipício, Ele falou, peraí. E aí, meu marido, nesse momento, ele disse, eu estou indo embora de casa. Então, quando a gente pensa que de repente é uma crise, quando a gente pensa que de repente é algo desesperador, é ali que Deus está começando a trabalhar em nós. E eu gosto sempre de falar isso, gente, porque foi ali. Eu posso voltar na minha vida, você lê todos os meus livros, você vai ver toda a minha história, porque eu sou uma pessoa que conto muito a minha vida particular, a minha vida pessoal. Foi assim que Deus me designou nesse chamado, para que eu rasgasse o coração, para que eu fosse extremamente vulnerável, inclusive, principalmente nos ciclos emocionais viciantes. No primeiro capítulo, onde eu falo sobre a rejeição e desprezo, eu abri algo que eu não queria abrir para ninguém da minha vida, e que pouquíssimas pessoas sabem. Mas é assim que Deus coloca no meu coração, de abrir. Mas por quê? Porque eu sempre vivi uma vida de querer esconder a dor, de estar tudo bem, de estar tudo certo. E nisso nós vamos, muitas vezes, mascarando aquele problema que está aqui. Então, por que eu gosto sempre de voltar nesse ponto? Né? Porque 8 anos atrás foi ali que começou. Quando aparentemente parecia ser o pior momento da minha vida, a minha escolha diante daquele período fez toda a diferença para que hoje eu pudesse estar aqui. A minha mãe morreu, eu tinha 14 anos de idade e tinha uma irmãzinha de 2 anos e meio. Eu fiquei responsável por essa minha irmã, não vou entrar no meu passado anterior, porque eu quero trazer daqui para frente, como o Espírito Santo tem colocado no meu coração. E eu cuidei dessa minha irmã durante 12, 13 anos da minha vida, mas não é cuidei, ela era o meu Deus. Eu tinha um sentimento e uma ligação emocional com ela que era muito maior do que a ligação que eu tinha com meu marido e com as minhas filhas, pasmem.
Tem pessoas que nós temos um sentimento e uma ligação emocional que é algo assim que muitas vezes quando você não percebe, tá? Porque eu não percebia isso. Mas quando você sai um pouco dessa relação, quando você observa essa relação um pouco mais distante, a gente vê o quanto a gente prendia a energia naquilo, o quanto a gente se voltava totalmente àquilo. E quando a gente vai ler a Bíblia, gente, principalmente Deuteronômio, leiam, gente, Êxodo, leiam, gente, Deuteronômio, leiam, porque se tem algo que reproduz a nossa história, é a história do povo de Israel. Não adianta a gente ler a Bíblia e falar assim, ô povo teimoso, ô povo obstinado, ô povo que só reclamava. Olha para você, a gente é igual, a gente é igual. Então quando eu comecei a ler a Bíblia de verdade, porque eu conhecia a Bíblia, conhecia muitos versículos de cor, mas o que adianta a gente conhecer sem praticar? O que adianta a gente conhecer sem viver aquela verdade? O meu marido pode falar, como muitos anos ele falou para mim, que ele me amava. Mas enquanto eu, de fato, não recebi esse amor, eu não aceitei esse amor, isso não fez diferença na minha vida. A mesma coisa ocorre com o amor de Cristo. Quantas vezes nós cantamos inúmeras canções que falam do amor de Cristo? Gente, o maior versículo da Bíblia, que todo mundo conhece, até uma criança de 3 anos de idade, é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fala de amor, fala dessa entrega. Mas por que muitas vezes nós realmente não vivemos esse amor? Porque nós não nos relacionamos com esse amor. Porque nós nos relacionamos mais com a religião. E é isso que ocorria na minha vida. Então faltava viver na intensidade desse amor. E quando eu passei por essa situação, a primeira coisa, quando meu marido falou, estou indo embora de casa, a primeira coisa que eu ouvi não foi a voz de Deus. Porque eu estava distante de Deus. Não estava distante da igreja, gente. Eu ia todos os domingos à igreja. Eu dava aula na escola bíblica infantil. Eu ficava na porta, eu ajudava no que fosse. Eu não estava distante do serviço ao reino. Eu não estava distante da igreja, mas eu estava distante de um pai. Então, a primeira voz que eu ouvi foi de Satanás. Deixa ele ir, vai ser feliz. Agora você não vai precisar ficar dando satisfação. Quantas vezes, talvez você, mulher que está aqui, pensou, realmente o melhor eu acho que é separar. A gente não dá certo, um pensa A, o outro pensa Z, um fala de um jeito, o outro fala do outro. Tem hora que parece que a pessoa que está do seu lado, ela está falando japonês, né, gente? Parece que ela não está falando a sua língua, não entende. E aí muitas vezes você começa a acreditar nessas mentiras que sim, seria melhor. Talvez você, homem, muitas vezes começa a acreditar nas mentiras que sim, outras mulheres são mais bonitas, são mais interessantes, são mais legais. Mas por quê? Porque muitas vezes nós permitimos que o nosso casamento chegue nessa situação. E não falo só de casamento, eu falo de casamento com Deus, eu falo de relacionamento com Deus, porque muitas vezes nós deixamos nosso relacionamento chegar nessa situação. Então, a mensagem que o Espírito Santo trouxe ao meu coração hoje é reflexão. Para que nós possamos refletir, nós estamos no final do ano, e o final do ano é sempre um convite para reflexões. Para nós refletirmos sobre nossa vida, para nós refletirmos sobre nossas atitudes como cristãos, como esposas, como esposos, como filhos, como filhas, como servos de Deus. E refletir sobre as nossas atitudes em meio a esses desertos que nós vivemos. Porque nós vivemos muitas vezes ciclos. Ciclos. Então, lá em 2012 eu comecei a viver um ciclo. E ali, naquele momento, quando eu ouvi literalmente assim essa voz na minha mente, deixa ele ir. Logo veio a doce voz do Espírito Santo, com graça e misericórdia, e falou ao meu coração: você vai permitir que a sua família escorra por entre os seus dedos? Assim o Espírito Santo falou ao meu coração: você vai permitir? Ele apontou a responsabilidade para mim. E naquele dia, que foi em junho, mais ou menos, julho de 2012, foi quando eu tomei a decisão que mudou a minha vida. Porque naquele momento eu falei: então, Senhor, me ajuda, porque eu não sei como.
E sabe quando a sua vida está uma bagunça, está tudo de perna pro ar? Sabe quando você não sabe nem por onde começar, nem o que fazer? Gente, eu não sabia nada. Eu tinha quase 30 anos de crente e eu vi que eu não sabia nada. Quem foi o meu professor? O Espírito Santo de Deus. Deus vai usar pessoas para alguns propósitos? Vai. Para alguns propósitos. Mas quando esse propósito for cumprido, quando Deus estabeleceu que aquela pessoa ajudasse, depois Ele vai tirar todas as nossas estacas, todos os nossos apoios. E aí é que entra o nosso deserto. Eu acho que o deserto, eu não sei para vocês, mas para mim, ele representa muito solidão. Por mais que nós possamos estudar na Bíblia, aquele povo caminhando, em bando, todo mundo junto, indo em direção a um propósito, todos eles estavam sendo testados unicamente. Por mais que você esteja vivendo uma prova, uma dificuldade, não sei o que você chama, uma situação difícil, na tua família, no teu casamento ou com os teus filhos, no teu emprego, Deus está trabalhando unicamente. Tanto que pouquíssimas pessoas entraram na Terra Prometida, porque Deus estava trabalhando unicamente em cada um deles. E nós temos, gente, durante a nossa jornada, que tomarmos cuidado com algumas atitudes. Eu quero falar sobre elas lendo alguns versículos. Eu vou pedir para você nem abrir, porque eu vou ler vários versículos e vai acabar tomando tempo. Mas se vocês quiserem depois assistir essa ministração, também vai estar lá no YouTube. Vai estar tudo dentro do Salmo 78. Eu quero começar lendo o versículo 10 e 11, que diz assim: não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que Ele tinha feito, as maravilhas que Ele tinha mostrado. Aqui tem duas palavrinhas-chave: não guardaram e esqueceram. Gente, quantas vezes a gente vem à igreja, aí você chega lá na sua casa, meia hora depois que você sai do culto, se alguém perguntar pra você, o que o pastor falou hoje? Aí você fala, vai falando do negócio de Deus lá, Jesus. Tá falando da Bíblia lá. Quantas vezes, gente, eu ia ao culto, eu sentava e eu viajava na maionese. O pastor começava a falar e eu, nossa, pensando, sei lá o que, a batatinha, abacaxi, maçã, melão. Óbvio, né? Pensando em problemas, pensando em outras coisas, tendo pensamentos errados. Quantas vezes nós nos deixamos faltar a nossa mente de estar atenta naquilo que Deus quer falar conosco? E quando a gente não se atenta, a gente não aprende. Quem é que dirige? Quem é que dirige? A maioria que dirige. Se você não dirige, você já andou com alguém que dirige. Quando a gente vai aprender a dirigir um carro, vocês vão lembrar aí, precisava do quê? De muita atenção. Você conseguir olhar no retrovisor daqui da frente, dos lados, dirigir, pisar na embreagem, no freio, não sei o quê. E não põe música no carro, né? Não fala comigo. Não é mais ou menos assim? Por quê? Porque toda a sua atenção precisa estar voltada para aquela atividade até que o seu cérebro aprenda. Então a mesma coisa são com os princípios do Senhor na nossa vida. Se nós não fixamos, se nós não focamos, se nós não colocamos a nossa energia, a nossa atenção naquilo que o Senhor está querendo nos ensinar, nós não vamos aprender. E aí a gente também vai aprender quando a gente colocar em prática, de fato, aquilo que a gente também ouviu. E aqui, esse versículo começa já dizendo, não guardaram a aliança e se recusaram a viver de acordo com a lei. Gente, quantas vezes tem momentos da vida da gente em que a gente não sabe que a gente está indo para o caminho errado, mas tem momentos que a gente sabe. Quer ver uma coisa? Que mulher fala mal da outra. Mulher tá falando mal da outra, aí pensa assim, tipo, se ela estiver aqui atrás de mim. Aí você confere o celular para ver se o celular não tá ligado, para tipo, será que ela tá ouvindo? Você sabe que você está fazendo errado, senão você não tinha essa atitude. Percebe como muitas coisas nós sabemos que estamos fazendo? Só que nós nos recusamos a viver de acordo com a lei. Outra coisa que nós fazemos muito, nos esquecemos do que Deus fez. Então nós começamos a viver uma situação difícil, uma situação de desespero, uma tempestade, e aí a gente acha que o barco vai afundar, literalmente, a gente entra em pânico, em desespero. E a gente se esquece
esquece que Deus já fez no passado. E que Ele continua sendo o mesmo Deus. E que Ele também vai fazer no presente. Mas Ele vai abrir o caminho no erro. Ele vai fazer com que você passe por lugares em que você será abençoado, em que você será frutífero. Mas existe um tempo. E nesse tempo, Ele continua trabalhando no seu coração. Os versículos 17 e 19 diz assim: mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Aqui é o salmista descrevendo em relatos claros ali, em detalhes, a história do povo de Israel. Então, aqui, muitas pessoas se revoltam também contra Deus no meio do deserto. Aí entra quem você é de verdade. Principalmente se você serve na igreja. Porque se você tem uma doença, se você tem uma dificuldade, ou se Deus não atende a um pedido seu, você começa a pensar: de que adiantou eu estar todo aquele tempo na igreja? De que adiantou eu servir a Deus todo aquele tempo? De que adiantou? Você começa a se revoltar contra Deus. É natural, gente, a princípio, que nós fiquemos chateados. O que nós não podemos deixar é que esse sentimento, ele brote no nosso coração e ele continue sendo alimentado. Os versículos, ainda tem mais aqui. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Mais duas palavras me chamam a atenção: exigindo. Quantas vezes, gente, essa coisa do eu determino, ela tem uma linha muito tênue. Nós podemos dar ordem ao mundo espiritual em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem poder, não é você nem eu. Mas nós não podemos dar ordem para Deus, gente. Por muitos anos a gente aprendeu que falar: eu determino que essa doença não tem poder sobre mim. E se Deus, permite que aquilo aconteça para que você aprenda a se cuidar? Gente, vira e mexe, eu tenho umas coisinhas no meu corpo. É tendinite, é problema no joelho, é não sei o que, por quê? Em cada uma delas, Deus me ensinou algo. Deus me ensinou a me cuidar mais, a trabalhar menos, porque eu trabalhava que nem uma louca até 2, 3 horas da manhã. A me amar mais. E outra coisa também é resultado, muitas vezes, das nossas próprias ações. Então, a pessoa come gordura, come fritura, e toma Coca-Cola, e faz um monte de coisa, e não quer ter um problema de saúde, uma diabetes, ou uma pressão alta. Então, muitas coisas também são resultado das nossas ações. Aí a gente eu determino que você... Nós podemos clamar por cura? Sim. Favor e graça do Senhor e misericórdia. Com o coração humilde. E claro, se você sente que é um ataque das trevas, do seu jeito aí, porque eu tenho o meu jeito louco de ser também, de guerrear, cada um tem um jeito peculiar de ser, você vai dar ordem para o mundo espiritual, para que se aquilo for um ataque, que não tenha poder sobre sua vida. Mas detalhe, o mundo espiritual só vai obedecer a sua voz, utilizando o nome do Senhor Jesus, se a tua vida estiver em santidade. A palavra diz: como pode de uma boca sair água doce e amarga ao mesmo tempo? Então, ao mesmo tempo, você, mulher, está ofendendo o seu marido, desonrando o seu marido, ferindo princípios. Você, homem, está vendo pornografia, está ferindo sua esposa, é um bruto, é um grosso. Olha para outras mulheres. Você acha que o mundo espiritual vai obedecer a sua voz? Não vai. A gente tem que parar de brincar de ser crente, gente. Porque eu brinquei de ser crente durante 25 anos da minha vida sem saber. Então eu acredito que Deus está querendo falar assim: gente, quantos anos que você está nessa igreja? Quantos anos que você entra e sai de uma igreja? Como que está a sua vida? Porque a minha vida, gente, durante todo esse tempo não melhorava, só piorava. A partir do momento que eu realmente entreguei o controle da minha vida nas mãos de Deus, as coisas começaram a mudar. Algumas coisas para melhor, outras coisas aparentemente para muito pior. Porque tem hora que Deus parece que pega a gente assim, põe assim no pé e pisa assim. Vai ficar aí, minha filha, agora você vai aprender um pouquinho. Eu descrevo muito isso no Desconstruindo Meu Eu. Processo da olaria. O processo de molde, o processo de dor, mas que forja o nosso caráter. A entender, gente, que vai muito além da gente vir à igreja.
a entender que a verdadeira religião é que Isaías lá vai dizer que é cuidar dos órfãos, das viúvas. É você atender as necessidades, não daquele que você tem algo para ganhar. Muitas vezes você fala, eu ajudo minha família, mas a sua família, de alguma forma, você tem o benefício deles te amarem, deles, sabe, sempre te procurando, de você se sentir amado ou amada. Mas e fazer para aquele que você nunca mais vai ver na vida? E para fazer para aquele que o Instagram não vai tirar foto e não vai mostrar que você está fazendo algo? Deus muitas vezes nos pede essas coisas. E a gente esquece de tudo isso. Por quê? Como diz aqui, a gente não guarda a palavra de Deus, a gente se esquece. E no meio do deserto, muitas vezes também a gente duvida. O versículo 22 vai dizer, porque eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder. E aí tem um outro aqui, que são os versículos de 32 a 42. Eu só quero chamar a atenção aqui para um versículo que eu até coloquei em negrito aqui. Vocês estão entendendo, né? Que aqui o salmista está falando da história do povo de Israel, do comportamento do povo de Israel. Vocês estão entendendo isso? Por isso que eu disse que vocês lerem lá depois, vocês vão entender mais a fundo. Aí tem uma frase, assim, um versículo que diz, com a boca o adulavam a Deus, o povo adulando a Deus, com a língua o enganavam. Quantas vezes nós viemos aqui e nós adoramos a Deus através de canções, através das nossas palavras, glória a Deus, aleluia, o sangue de Jesus tem poder, e isso, só que lá fora a gente engana a Deus. A gente pensa que engana, mas a gente engana a Deus. A gente engana a nós mesmos achando que nós somos cristãos de verdade, porque nós agimos com maledicência, nós agimos... Gente, você quer uma coisa? Vê quando você está fora da igreja. Você está lá na faculdade, você está lá numa festa em família, o homem está lá. Meu marido sempre fala isso quando ele ministra para casais. Os seus grupos de WhatsApp, as coisas que você recebe nos seus grupos homens, porque óbvio que sempre tem uma coisinha ou outra. Você tem peito e coragem para sair do grupo, se tiver um vídeo de pornografia lá? Ou, pelo contrário, você busca um lugar escondidinho para você ver escondidinho? É isso que a Bíblia está nos dizendo. Muitas vezes a gente não consegue traduzir a Bíblia, porque a gente lê e fala assim, nossa, isso aqui, 4.000 anos, 3.000 anos atrás, é difícil. Por isso que você precisa do Espírito Santo, para que Ele possa traduzir para você, para a sua vida, para a sua história, para o seu momento, para aquilo que Deus quer falar ao seu coração. A gente precisa dessa dependência até para ler a Bíblia, gente. Uma coisa eu entendi na minha vida, eu não sei fazer nada sem Deus. Aquela mulher que era a fortuna, que passou abuso, que passou por rejeição, por desprezo, que não tinha ninguém, que não tinha família, que cresceu sem lar, sem afeto, sem isso, sem aquilo, se tornou o quê? Faz tudo, trabalhava, conquistava, e vamos, e não tem tempo ruim, e pá, e não sei o quê. Primeira coisa que Deus fez, arrancou tudo isso de mim. Você não sabe fazer nada. Comecei a ver o quê? Que o que eu achava que eu fazia, que era tudo de lindo e maravilhoso, era tudo errado, era tudo contra a palavra. Porque muitas vezes eu ofendia o meu marido, muitas vezes eu humilhava o meu marido, muitas vezes eu desonrava o meu marido com essa de tipo, eu sou a faz tudo, eu sou a poderosa, eu sou a guerreira. Eu estava indo contra os princípios. Então, se tem uma palavra que Deus nunca cansa de colocar no meu coração, é de dependência de Deus, de conhecer a Deus e de prosseguir em conhecer a Deus além da religião. E não é fácil, gente, porque se tem uma potestade, como a gente gosta sempre de falar de potestade, se tem uma potestade, é a potestade da religião, porque isso fecha a nossa visão, isso nos coloca no lugar de julgar, de achar que é melhor, de que a gente já está fazendo tudo muito certo. E quando a gente começa a olhar para dentro da gente, a gente vê que realmente as nossas ações estão exatamente como a do povo. Mais à frente vai dizer o versículo, o coração deles não eram sinceros, não foram fiéis à sua aliança. Só que, gente, Deus sempre provê a graça. A graça, a gente tem que entender o seguinte, a graça, ela não me permite e não me dá vazão para eu pecar, é a graça de Deus. Porque existem os dois tipos de crente, tá? Existe o perfil crente que tipo assim, Deus é Pai, Deus é amor, olha a graça dele. Sim, Ele é tudo isso. Mas muitas vezes,
a pessoa fala da boca para fora, mas nem ela tem um amor a esse Deus como um pai. Porque quando você tem um amor, que você honra o seu pai e a sua mãe, você não quer desagradar. Se você tem o privilégio, eu não tenho mais esse privilégio, mas se você tem o privilégio de ter os seus pais vivos e você os ama, você vai pisar no pé deles? Você vai fazer coisas que você sabe que os machucam, que os magoam? Você não vai. Então, é a mesma coisa. Então, às vezes a pessoa tem um discurso da graça, mas ela usa a graça como um benefício para ela pecar. Ah, Deus perdoa mesmo. Dizia minha mãe, né? Eu estou te pedindo, Senhor, perdão pelos meus pecados de ontem e de hoje que eu vou cometer amanhã. Claro que a gente vai cometer pecados, mas o que eu estou querendo dizer é que, tipo assim, isso não é arrependimento. Gente, se a gente for estudar a história de Jesus, a primeira pregação que Jesus fez foi sobre arrependimento. Antes de Jesus, quem foi o precursor de Jesus que preparou o caminho para ele? João Batista. Toda a palavra, o cerne das mensagens de João Batista era arrependimento. E arrependimento, gente, significa mudança de mente. Não é apenas, Senhor, me perdoa, não vou fazer mais, e amanhã você está fazendo de novo. E tudo bem se você fizer, se você não tiver a intenção de fazer, a graça dele vai continuar te alcançando, porque leva um tempo para a gente consertar aquilo que a gente vem repetindo como erro durante muito tempo. Aí é uma questão comportamental. Mas se você não tem a intenção, agora se o seu coração ele realmente não está arrependido, a palavra nem vai entrar no seu coração. E é sobre isso que está dizendo aqui. O versículo 58 vai dizer assim: eles o irritaram, eles quem? O povo irritavam a Deus com altares idólatras, com seus ídolos lhe provocavam ciúmes. E aí a gente pensa assim, mas eu sou católico, eu não tenho ídolo. E aí a gente acha que ídolo é as imagens lá da igreja católica. Como eu comecei contando um pouco da minha história, minha irmã era o meu ídolo. E Deus arrancou ela. Quando ela fez 18 anos de idade, ela falou, estou indo embora de casa para viver num relacionamento totalmente destrutivo, que nós sabíamos que ia só levá-la para o buraco. Hoje, fazem 6 anos que isso aconteceu, 7 anos que isso aconteceu, a prova é que ela está colhendo muitos frutos ruins, nem vou dizer frutos, mas raízes podres, ou enfim, hoje ela está vivendo toda uma dor que ela mesma causou com atitudes dela, com escolhas dela. Mas Deus tirou ela da minha vida. Por quê? Porque ela era meu tudo. E quando ela foi embora de casa, eu pensei, meu Deus. E aí eu comecei a entender, a enxergar que o meu tempo todo, a maior parte dele, eu passava ocupado os meus pensamentos com ela. Avalia sobre o que você tem pensado. Avalia sobre como você tem ocupado a sua mente. O que mais você pensa? O que mais você pensa, gente, significa que é aquilo que você tem dado mais valor. E às vezes você só tem aquela oração rápida do boa noite Deus, dorme com Deus, Deus te abençoe, Deus. Você não sabe nem o que você está falando na hora que você vai dormir à noite. E você não desenvolve realmente uma vida com Ele. Mas aí o versículo vai dizer assim: contudo ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. E ali a história vai continuando, depois diz novamente que o povo não quis ouvir, que o povo não quis obedecer, e que o povo se queixava, e termina dizendo assim: aquele que está firme, julgue, cuide, para que não caia. Então a palavra hoje, gente, ela é um pouco mais de chacoalhão, para a gente olhar para dentro da gente, para a gente falar, tá, o ano de 2019 já foi. Eu passei deserto esse ano? Eu passei alguma situação difícil ou eu ainda estou enfrentando? Ou esse deserto começou recentemente? O que eu tenho feito nesse deserto? E aí eu queria só deixar rapidamente alguns conselhos do que você não fazer e do que você fazer. É tudo que você já sabe, mas é só para lembrar. Por quê? Porque Paulo vai dizer numa das cartas dele assim, não me é cansativo escrever isso novamente a vocês, mas sinto que devo fazer. Então, se Paulo repetia as mesmas coisas que ele já falava por carta de novo para aquela igreja, e se a Bíblia está aqui
Quem aqui acha que a Bíblia é para ser lida uma vez só e pronto? Quem acha que a Bíblia é para ser lida a vida inteira? Por que é para ser lida a vida inteira? Para você estar se lembrando, e aí a gente vai entrar, isso eu estou falando de uma forma bem geral, assim, ok? Bem generalizada. Mas assim, você vai tendo outras revelações, porque a palavra de Deus ela é cada vez mais profunda. Mas vamos supor que dificilmente, né, gente, a gente pega um livro e lê 2, 3 vezes o mesmo livro. Dificilmente. Quem gosta de ler livro, normalmente lê em outro, lê outro, lê outro. Dificilmente você volta para ler um outro livro. E por que se faz necessário nós lermos a palavra de Deus constantemente? Se não fosse necessário, gente, não precisava você vir todo domingo na igreja. Porque senão você pode prestar atenção, você vai ouvir às vezes as mesmas coisas. Por quê? Porque a gente tem a tendência a esquecer. E nós precisamos lembrar. Então, gente, coisas que atrasam o nosso processo no deserto. Reclamar. Então, o que a gente não pode fazer no deserto? É reclamar. E o que mais a gente faz no deserto? Só reclama. E o povo só reclamava. Ah, mas quando eu estava lá no Egito, as carnes de panela, as batatas, a cebola, os pepinos e não sei o que lá. E você começa sempre a lembrar de uma fase melhor que você já viveu. Mas nesse momento, Deus está querendo te ensinar sobre dependência. Se tem algo que Deus ensina no deserto é dependência. Não maldizer. Muitas vezes nós ficamos maldizendo também. É porque não tem dinheiro para nada, é porque essa mulher, é porque esse marido, e você, esse filho, esse menino não tem jeito. E no meio do deserto você começa a proferir palavras de maldição sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre o seu futuro. Gente, se tem uma das coisas que Deus também começou a falar muito forte no meu coração, logo no início desse processo, foi sobre o meu falar. Porque eu era uma pessoa que eu maldizia tudo. Eu maldizia minha vida, meu casamento, minhas filhas, isso, aquilo, que não sei o quê. E Deus começou a moldar e a trabalhar no meu falar. Por quê? Porque através da nossa boca a gente profetiza, né? Profetizando 2020, a gente profetiza vida ou morte. E essa responsabilidade está sobre nós. Não se virar contra Deus, não se revoltar. Porque é isso que a gente faz. Como os versículos disseram, e como muitas vezes nós empunhamos, né, nossas mãos a Deus, dizendo o quanto que nós fizemos e jogando na cara dele. Olha, eu te sirvo desde tanto, olha isso que eu fiz, e o Senhor está fazendo isso comigo. Como eu já disse, às vezes nem tudo também é Deus que está te dando, às vezes é uma colheita do que você plantou. E outras coisas que muitas vezes nós pensamos no deserto em desistir. Então não desanimar e não desistir e não voltar atrás. Essas são atitudes que nós não podemos ter. E não fazer, gente, o que todo mundo está fazendo. Porque quando a gente está vivendo um momento de dor, a gente vê as pessoas que estão fazendo coisas erradas e se dando bem, e a gente acha que então a gente é que está errado em querer fazer tudo certo. E aí a gente muitas vezes, quer saber? Eu vou mesmo fazer isso. Quer saber? Eu vou mesmo fazer tal coisa. Ah, não tem nada não. Ah, imagina. Continue fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração. Se Deus começou a trabalhar no seu coração, mulher, para você ser uma mulher que honra o seu marido, que respeita o seu marido, que se cala no momento, sabe, daquele momento que você quer abrir a boca e vomitar, continue fazendo isso. Mesmo que as suas amigas, mesmo que as outras pessoas à sua volta falar para você que você é boba, que você continue fazendo isso. Você, homem, se você se posicionou que você não vai ver pornografia, que você não vai falar de assuntos promíscuos, que você não vai dar um jeitinho para ganhar um dinheirinho mais fácil aqui, vai fazer um gato ali, vai deixar de pagar uma coisa certa ali, continue fazendo o que você sabe que é certo. Porque nós seremos aprovados depois de um tempo que nós formos testados. E agora eu quero dizer sobre as atitudes corretas. Gratidão, gente. É muito difícil. É muito difícil. Mas treine a agradecer a Deus. Fala, Senhor, eu não estou entendendo nada o que está acontecendo na minha vida, mas eu te agradeço. Declare a palavra de Deus.
Jeremias 29:11 vai dizer que o Senhor sabe dos planos que Ele tem para nós, que são planos de bem, não de mal. Por mais que Satanás sopre no seu ouvido que você é um fracasso, que você só nasceu para perder, que nada dá certo na sua vida, que não vai ter jeito, declare que Deus tem planos de bem e não de mal sobre a sua vida. Declare isso, porque à medida que você vai declarando a palavra, aquilo vai se tornando vida em você. Louve e adore a Deus lá na sua casa. Não aqui só para o pastor ver, para os líderes ver. Lá na sua casa, onde ninguém está vendo. Louve, adore, rasgue o coração diante do Senhor, fala para Ele. Eu não estou falando, gente, de você falar que está tudo bem no meio do deserto. Deus não quer hipócritas. Você abre o seu coração e você fala: Deus, estou chateado, estou triste, estou magoada, estou ferida, estou destruída, sei lá. Fala o que você está sentindo, não revoltada com Deus. E Deus também quer ouvir de você, homem, o que você pensa, o que você sente, quais os teus planos. Entregar o seu futuro nas mãos de Deus, confiar realmente nele. E confiar e depender e obedecer. Confiar, depender e obedecer. Eu quero encerrar bem rápido mesmo, contando um trecho da minha história, de um dos piores desertos que eu já vivi na minha vida. Eu e meu marido já vivemos muitos desertos. Mas quando nós chegamos nessa cidade, nós vivemos um deserto que eu não tenho nem como explicar o tamanho da dor. Nós viemos para cá debaixo de muita oração. Nós éramos de São Paulo e nós oramos durante uns 2 anos e Deus vinha falando ao coração do meu marido que era, o desejo de vir para o interior. E a gente via algumas cidades e via Sorocaba. E eu não queria muito vir para Sorocaba porque eu havia tido muitas histórias ruins aqui de traumas. Quem conhece minha história sabe e tal. Mas meu marido falou: eu quero ir para Sorocaba. E aí eu estava num processo de cura e eu orei e falei: Senhor, eu estou com uma resistência muito forte de ir para lá, eu não quero ir. Então, se for a tua vontade, se o Senhor tiver um propósito naquela cidade com a minha vida, que o Senhor tire essa resistência. E um tempo depois Deus tirou. Gente, não é assim, eu oro hoje, acontece amanhã. Algumas orações são assim, mas no geral, você precisa permanecer orando, permanecer confiando até que essa resposta venha. Ok, então, sentimos da parte de Deus, surgiu 3 vagas na empresa do meu marido de transferência aqui para essa cidade e nós nos animamos e sentíamos paz, ok, viemos para essa cidade. 15 dias depois que a gente veio, que a gente chegou, meu marido foi demitido. Assim, simples assim. E aqui o nosso orçamento havia aumentado um pouco, porque escola e todas as coisas que nós pagávamos lá, que era mais barato, aqui o valor era bem maior. Tá, existia ali, a reserva que ele tinha. Meu marido nunca, gente, ele nunca ficou mais que um mês desempregado. Ele fala muito bem, se comunica muito bem, é vendedor, então rapidamente ele sempre conseguia. Ele ficou 5 meses. Nada acontecia, nada vinha. Mas no meio de tudo isso, a questão é, também muito antes já disso, Deus já vinha falando ao nosso coração, já vinha preparando, nós tínhamos reuniões lá na nossa casa, e já estávamos ali tudo, envolvidos ali com o ministério. E 1 mês e meio depois desse processo, Deus começou a falar muito forte no nosso coração, que Ele tinha um propósito maior que Ele tinha trazido aqui. E aquela coisa, que profeta confirma e não sei quem confirma, e Deus já falou ao seu coração, e nós entendemos da parte de Deus que era para nós abrirmos uma igreja. Uma obra. Eu já ministrava, eu já tinha sarados para sarar escrito, já Deus usava a minha vida para alcançar mulheres, eu já aconselhava mulheres já me procuravam, aconselhava lá na minha casa, lá em São Paulo, já tinha uma estrada. E aí meu marido relutou muito, tipo, não quero isso, e fomos falar com o nosso pastor. Afinal, ele está sobre nós nessa questão espiritual, então o que ele disser vai ser a resposta de Deus. A gente sentia que é exatamente isso que tinha que fazer, mas a gente estava tentando dar um jeito de não fazer. E ele confirmou, e era isso mesmo, ok, abrimos a igreja. E aí, gente, com toda a vontade do mundo de fazer o que é certo. Meu marido tinha projetos com crianças, projeto com lugares bem pobres, e realmente ser igreja. E o que alimentar aqui na igreja que possa ir para fora, não só ficar aqui dentro, de dar para quem não tem, de alcançar os pobres, de alcançar as viúvas, os órfãos. Só que aí as coisas não foram indo. Vieram algumas pessoas, ok, só que a coisa não foi indo, e depois, assim, resumindo toda a história, 9 meses depois, meu marido falou: eu entrego, não dá mais. Algumas pessoas saíram, aquela história de igreja, sai, leva gente, acontece não sei o quê. O que eu quero dizer para vocês, ali começou o nosso deserto.
Porque, gente, você pensa, você orar, você jejuar, Deus confirmar, Deus falar por diversas pessoas e ser algo bom. E depois aquilo aparentemente não dá certo e deixar consequências à volta de todos. Porque aí, meu marido havia investido os recursos do fundo dele, que ele tinha recebido da empresa para montar a igreja. Ele havia bancado os meses de aluguel e tudo mais. E aí a nossa casa, as nossas filhas que estudavam numa escola um pouco melhor, que fazia uma aula de balé aqui, uma coisa ali, nada disso pôde fazer mais. Falar para vocês, não dá para vocês terem um entendimento de quanto isso foi profundo na nossa vida. Porque eu não sei as promessas que Deus fez para você. Mas isso estava baseado em promessas que Deus havia feito para nós. Como pode uma promessa que Deus dá a você fracassar? Vocês imaginam os pensamentos que passavam na nossa mente, as crises que nós vivemos. E ali começou o nosso deserto. E foram 3 anos. E no primeiro ano realmente foi muito difícil. Muito difícil, gente, de realmente eu abrir um leite hoje e eu não saber se amanhã eu ia ter um leite para abrir. De não ter condição financeira, de ficar, meu Deus, eu preciso de um convite, eu preciso vender livro, Senhor, me ajuda, meu Deus. Aí vendia um livro. Aí comprava ali com aquele dinheiro, o que dava para comer. No outro dia, não sabia o que ia acontecer. O que Deus nos ensinou? A mim, principalmente, eu posso dizer, foi neste deserto de dor, de desespero. Gente, desespero, que eu conheci a paternidade de Deus. Olha, gente, eu não posso descrever para vocês que eu conheci a paternidade de Deus em outro lugar. Foi no deserto que eu conheci a paternidade de Deus. O que aconteceu com as pessoas à nossa volta? Ninguém. É isso o que Deus faz no deserto com a gente. Ele tira todo mundo. Parece assim que ninguém se importava com a gente. Eu pensava assim, gente, mas ninguém mandou WhatsApp, ninguém vai perguntar se está tudo bem, ninguém vai perguntar se está precisando de alguma coisa. Tipo, todo mundo some. E isso é proposital. Deus permite que isso ocorra para que a gente olhe só para Ele e entenda que é só dele que vai vir. E por mais, gente, que alguém tente te ajudar, se não for algo que realmente foi uma permissão de Deus, não vai adiantar. Não vai adiantar. Então eu não sei o deserto que você está passando. Eu não sei as pessoas que você fica na sua mente culpando por não estar perto de você. Eu não sei as pessoas que você fica na sua mente chateado porque talvez tenha te abandonado no momento em que você mais precisou. Mas eu estou aqui para dizer para você que é nesse deserto que Deus quer te fortalecer, forjar o seu caráter e ensinar você a depender somente de Deus. Sabe o que acontece? É assim. Conheci a Simone nessa cidade e disse a ela, inclusive, nesse meio desse turbilhão que eu vivia, ela não estava tão próxima a mim. Nós estávamos nos conhecendo. Mas um dia eu disse, se eu vim para essa cidade só para te conhecer e para ser um instrumento de Deus na sua vida, para mim já valeu. Mas acontece muito isso, que a Simone ela pode falar assim para mim, eu estou vivendo um deserto. Ou a Simone está vivendo um deserto. E ela pode falar assim para mim, ora por mim. Ou eu posso falar para ela, Simone, por favor, ora por mim. E ela vai orar. E a oração dela vai ter efeito. Mas ela, literalmente ela, muitas vezes não vai poder fazer nada por mim. Tem momentos que é assim. E aí a Simone, ela vai, por exemplo, para mim, sou amiga dela. Rô, estou vivendo uma situação assim, ora por mim. Simone, eu estou orando por você. E aí a Simone tem o pastor dela. Vamos supor que o pastor Felipe, a pastora Daniela são os pastores dela. E ela pede para os pastores orarem. E eles vão, estamos orando, nos comprometemos. E aí a Simone ela tem uma amiga que é intercessora, que está ali com ela todo o tempo. Estou orando por você. Mas aí, interiormente, ela quer que essas pessoas façam algo para ela. De alguma forma a gente espera que as pessoas façam algo para nós. E essas pessoas não fazem. E parece até que as orações dessas pessoas também não estão fazendo efeito nesse momento. Porque parece que o negócio começa a piorar. Mas quando a Simone vai para o quarto dela, quando a Simone dobra o joelho, e quando eu falo dobrar o joelho, é uma expressão, tá, gente? Você não precisa dobrar se você não conseguir, se você não puder. Eu estou falando de uma expressão de entrega.
de intimidade. Quando ela se coloca diante de Deus e fala: Senhor, eu não tenho ninguém, somente o Senhor. Aquelas orações, as orações da Simone, as orações dos pastores, as orações, elas começam a surtir efeito ali naquele momento em que ela está na intimidade com Deus. Por quê? Porque tem coisas que é somente entre nós e Deus. Obrigada, Senhor. É isso. É isso que eu queria que vocês gravassem no coração. Feche seus olhos, por favor.